Good morning. Bom dia. Namastê. Então, hoje vamos começar da onde largamos ontem. Eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o caso de ontem, alguma pergunta, alguma coisa precisa ser esclarecida. Em relação aos casos de ontem, ou alguma em relação a alguma rubrica, ficou alguma dúvida em relação a alguma rubrica? Se não, vou seguir adiante. O que você quer saber exatamente sobre o crocus? You actually didn't talk about it. You didn't talk about the crocus. Eu mostrei já um caso antes em outro seminário, lembra? O seminário sobre o reino vegetal. O seminário sobre o reino vegetal, eu mostrei um caso de crocus. Eu posso mostrar. Yeah. Can, Testing, 1, 2, 3. Okay. so if you want to see that, Bom, se você quiser ver de novo, eu posso mostrar o vídeo depois do intervalo, talvez, ou o vídeo de uma criança crocus. Como ela se comporta, como ela é afetuosa, que tipo de afeto que ela demonstra. O importante de se lembrar em relação ao crocus é que é um remédio histérico. É um remédio histérico e tem estados alternados, que esse é o sintoma mais importante de crocus. Estados alternados. Isso quer dizer que, em um dado momento, um crocus é como uma bola de borracha, uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, né? Ela quica, né? Ela desce e sobe, para baixo e para cima. Rápido desse jeito. As mudanças nos estados da criança crocus é muito rápida. No momento eles estão muito felizes e aí é como apertar um botãozinho de ligar e desligar. No minuto seguinte eles estão completamente fora, eles estão com raiva, eles estão briguentos, coléricos, violentos. E aí, depois de 10 segundos, é como um botãozinho. Você ligou, desligou o botão, pronto, voltaram ao normal. Estão felizes, alegres, vivazes. Cantando, dançando. O canto do crocus é tanto, eles cantam tanto que eles conseguem, com uma palavrinha de uma música, eles conseguem aprender a música e a letra da música rapidamente. Eles são muito rápidos em praticamente todas as atividades. Muito bom em dança. Essa criança de crocus que eu mostrei para vocês, ela tinha só 2 anos e meio, 3, mas ela conseguia coreografar um movimento de dança inteiro por conta própria. Se você desse uma música para ela ouvir, ela coreografa a música e coloca todos os movimentos na música. E movimentos perfeitos. Como se fosse um adulto coreografando já há muitos, muitos anos. Quando ela faz, fica ótima a coreografia. Ao mesmo tempo, ela também é muito colérica. Contradição intolerante a. E o sintoma mais importante de crocus é contrário.
É o contrário, ou seja, se você falar para uma criança Crocs, sente-se, ela vai se levantar. Se você mandar ela se levantar, ela vai sentar-se. Se você falar, não pega nisso, ela com certeza vai tocar naquilo. Se você falar, coma isso, ela não vai comer. Se você falar, não coma, ela com certeza vai comer. Na verdade, os pais vão dizer para você no consultório, doutor, nós aprendemos a lidar com ela, nós aprendemos a lidar com essa criança, com o nosso filho. O que nós fazemos é, quando nós queremos que ele faça alguma coisa, nós mandamos ele não fazer aquilo, e com certeza ele faz. Mas se nós falarmos para ele fazer, ele nunca vai fazer. O outro remédio é tarântula. Eu acho que amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre uma parte aí do meu gráfico, onde existem remédios de um reino que imitam remédios de outro reino. Então, Crocus é um remédio que imita bastante, apesar de ser um remédio vegetal, é bastante parecido, imita muito um remédio do reino animal, especialmente tarântula. Às vezes até como lácases, porque também tem muita manipulação envolvida. Como nos vômica, por exemplo. Apesar de ser um remédio do reino vegetal, ele imita um metal. Imita um remédio do metal. Ou seja, forte, duro, positivo, ambicioso, colérico, contradição e intolerância a... homens de negócios, aquela ambição por dinheiro, avareza, muito irritável. É um remédio que quase parece um metal. Ou seja, existem muitos remédios, como o fósforo, por exemplo. O fósforo é um elemento, mas que parece bastante com uma cobra, como lácases. Então amanhã eu vou tentar mostrar a vocês alguns remédios que são confusos quando tentamos ver aí da perspectiva do meu gráfico. Vamos tentar falar um pouco sobre isso por alguns minutos, para que vocês saibam que quando eu falo, ok, chegamos aí no gráfico, chegamos num grupo, chegamos num caso onde chegamos a um grupo X, por exemplo, metal, também temos que manter aí o nos vômica em mente. Se estamos falando sobre o grupo animal, temos que manter o Crocus em mente, o fósforo também em mente. Ou seja, são remédios parecidos que podem imitar e fazer parte de outros grupos. Então, voltando para o Crocus, esse é o mais importante. São os estados alternados. São crianças bastante vivazes, que cantam, que dançam, que gostam de música. Mas os estados, a mudança de estados são muito rápidas. Ontem eu mostrei para vocês Belladonna. Quando a criança, de repente, chora, mas aí, imediatamente, dentro de alguns segundos, ela se acalma novamente. Crocus pode ser assim também. Ou então, Crocus pode ser, ela fica feliz e aí, de repente, ela entra num estado muito ruim, como fica briguenta, irritável. Mas aí, esse estado pode durar por um período maior de tempo. E aí, de repente, subitamente, como um botãozinho que você liga e desliga, ela volta ao seu estado natural de alegria e felicidade. E como é um remédio histérico, é bastante imprevisível. Croco é o remédio mais imprevisível. Nunca sabemos exatamente como um Crocus vai se comportar em certa situação. Os pais dizem, nós não sabemos o que esperar dessa criança. Ela pode fazer qualquer coisa. Ou nada. Então, às vezes eles levam a criança para a casa de um amigo, por exemplo, né? Eles ficam apreensivos. Será que essa criança vai dar um ataque, vai se comportar mal? Eles vão para a casa da pessoa, do amigo ali, apreensivo. Mas aí quando chegam lá na casa do amigo, a criança se comporta como um anjo. E aí eles ficam chocados. E a pior parte é quando eles falam sobre a criança para outra pessoa. Nosso filho é assim, é sem assado, é sapeca, é desobediente. As pessoas vão olhar para ele e falar assim, o quê? Tem certeza que você está falando do seu filho? Seu filho é mal comportado? Seu filho... E aí, depois de um tempo, eles conversam com a criança e falam assim, ok, nós vamos para a casa do nosso amigo, para esse lugar, comporte-se bem, faça isso. E a criança fala, tá bom, vou me comportar bem. E na hora que eles chegam na casa do amigo, a criança se comporta da forma contrária que ela falou. O caso que eu mostrei para vocês foi exatamente isso que aconteceu com a criança. A criança
se preparou para uma competição de dança. Durante um mês ela se preparou. Ela era muito boa em dança. Ela se preparou, ela fez a coreografia, ela estava ótima na dança durante os ensaios e nas aulas com a professora. A professora falou, ela vai ser uma estrela, ela vai ser, ou seja, ela ficou na frente na apresentação de dança no grupo, ela era a estrela principal dessa apresentação, porque sabiam que ela ia ir ótimo, ela estava tendo excelentes ensaios. No dia da apresentação, ela chegou lá, subiu no palco e ficou parada olhando para todo mundo. E não fez nada. Não dançou. Não dançou. E isso chocou todo mundo, né? E aí, de repente, depois de um mês, tinha uma outra apresentação. Aí dessa vez os pais falaram, o mês inteiro falando para a criança, para que a gente vai te dar aula? Para que a gente vai te ensinar? Você não vai dançar, você vai subir no palco, vai ficar parada, você vai ficar lá sem fazer nada, isso. E a criança ficava ouvindo. Mas tá bom, você vai fazer parte da apresentação, mas agora você não vai ficar mais na frente. Porque na última vez você não dançou. Aí colocaram ela no fundo. E agora, quando ela subiu no palco, ela dançou maravilhosamente. Ou seja, é isso que é um Crocus, um imprevisível. Nas mulheres, tem muitos sintomas femininos, como na menstruação, por exemplo, a menstruação é escura, coagulada, muitos coágulos. Eu acho que os termais são mais aí em direção, são mais calorentos. Eu não tenho certeza, tenho que confirmar, mas é mais calorento. Eu posso até mostrar agora, de repente. Pode ser, talvez vai ser uma repetição para vocês que se lembram, mas eu posso mostrar rapidamente. It was an excellent case. I remember very. Foi um ótimo caso, eu me lembro bem. Very intelligent child. Uma criança muito inteligente. There she is. Hi. Remember this child? Lembram dela? Okay. साफ कर दो दोनों नोजी सर्दी के Very good looking. क्या थी चलो थे सर्दी सारे में बेतौन Bonitinha. all this time she was fine. She was absolutely fine, né? એટલે બે દિવસ સ્ટાર્ટિંગમાં સૂઈ નહીં ગઈ રાતના ઊંઘમાં રડતી હતી Why? નાક બંધ થઈ જતું હશે For nose block. Look at all those wearing all the jewelry. Olha, ela tá usando bijuteria, né? Tá usando joias. Right. Can be very loving at times. Ela pode ser bastante amável, né? Às vezes. Bastante doce, amável. Day one थी बने के नहीं सुसु problem. Watch Came in this. for all the- ડે 1 થી 8 શરદી મેઇન તો કફ એન્ડ કોલ્ડ નું જ પ્રોબ્લેમ હતું
which was like कारण के teething ना हिसाबे English. continuously she was getting cough and cold regularly. Okay. Which if like even if I giving her medicines 1 or 2 months it used to continue only. But then after 1 or 2 months continuous allopathic medicines. yeah whatever. This child used to get asthmatic attacks and recurrent cold. Ela tinha ataques de asma e resfriados recorrentes. E os pais estavam muito preocupados com isso. She was having severe cough and cold. But the very next day it was So after giving the dose, next day only she was absolutely fine. And the cough is now much less. Is it there? Ela está dizendo que semana passada ela teve muita tosse e resfriado, e aí eu repeti a dose, eu acho, e aí ela ficou ótima na semana seguinte. Cough is totally gone. Totally gone. And what about the cold? You said there's some slight discharge is there? Okay. What type? she picks up because if she was having something cold outside or chocolates or something like that. Look at But her. then since the How medicine loving is she is. going See? on, So, But she's so eating all the clinging. Olha só como ela é amável, fica ali abraçando a mãe. Mas olha só o rostinho. Eu falei que ela é parecido com remédio animal, certo? it doesn't get worse like initially how it used to get. After taking 2 pills of chemotherapy. Agora, mesmo quando ela fica resfriada, o resfriado não piora, fica sob controle. Não chega a um estado de asma. I initially thought it was because the teething, like everyone used to have different symptoms. Yeah. She had none other problem than that. Every time she had to get a new teeth. And She used to had get cough that. cover. So one is that. One is teething, dentition. What else? What other things cause? I don't think that. Anything else you could identify as this is the cause? No. Like, well, Sunanchal, day one. No means no. Ah. I used to show my mouth. My husband will be showing his teeth, but she will say no. Only once she showed after she said, okay, fine, I'll let him see. She's talking about they went to a Tá falando sobre o dentista, eles foram ao dentista para mostrar o dente e ela não abriu a boca, ela não queria mostrar os dentes. O dentista não conseguiu de jeito nenhum, não importava o que ele fazia. A mãe mostrou o dente pro dentista, o pai mostrou o dente pro dentista para ver se ela mostrava. Ela foi para casa e aí em casa ela falou assim, ok, vamos pro dentista, eu vou mostrar os dentes. E aí finalmente ela voltou pro dentista e mostrou os dentes. She has in her mind. And it's very difficult to change her mind. So you have to make video her prepare volume. every time Can you whatever raise she a little wants to bit? do. Pode aumentar o volume do vídeo, por favor? Aumentar o volume do vídeo. That she did it very well. Everything was perfectly done because like 15 days, you tell her you would cry and stay. Na, so no purpose. So of this doing is talking about the Aqui ela está falando sobre a dança. Absolutely in a very nice mood and she did all the things, whatever yoga, shlok and whatever acting and drama and dance, everything she did. Nice. That day she was well prepared that no, I'm not going to cry. She used to tell us I won't cry. A criança pode falar, não, hoje eu não vou chorar. Ela não chora. Mas se ela não disser isso e aí você tenta fazer, ela fazer aquilo, ela não faz. Ela tem que dizer. If she says she will not cry, she will not cry. If she says she will cry, then she will. Always, you cannot predict what she will do. Okay, very good. What else? Look at her now. Very moody. Olha só como ela está agora. Mudança de humor, variação de humor. Humor, variação e mudança é um dos sintomas mais importantes do Crocus. Mas é uma mudança rápida. Pulsatila também tem essas mudanças, variações no humor. Mas não é tão rápido assim, Belladonna também. Mas aqui é como se fosse um botão, um interruptor que você liga e desliga instantaneamente. Mudança instantânea, vai imediatamente de uma ponta até a outra e depois volta para outra ponta. Estados alternados, esse é o sintoma mais importante. Alternado entre alegria e raiva. Alegria e uma pessoa briguenta. Deixa eu mostrar mais um pouquinho e aí eu vou mostrar os slides.
Next time we ask for that. Oh, sure. Next time she won't even ask. No. So toy within few days is old for her. So now we talk about it. Sure. She does not play with me. Uh-huh. Only if like once in blue moon she feels like playing with some toy. Okay. Then what she likes to play with? She's moving around in the house, in the room, Constantly she's moving around. coloring or maybe with scribble with a pen or Scribbling. Coloring or scribbling? coloring, and then maybe with the pen she wants to write something. Okay. But is she good in Restless. coloring or something or Yes, no? She she's likes. good at coloring, but then that is also absolutely on her mood. She will not sit more with me. Again mood. Yes, She she has- do it in a class. I was shocked because I thought the teacher must be doing it because she will never sit with me. The word moods. A palavra mood, humor. Humor aparece o tempo todo nesse caso. Ah, o humor dela, humor variável, imprevisível, alternado. No segundo ela tá para cima, depois ela tá para baixo, feliz, depois briguenta, depois chorosa, mal-humorada, irritável, colérica. Ou seja, estados opostos. Esta é a palavra que nós vamos ouvir constantemente nessa tomada de caso e sobre o Crocus. Long Long time. That she cannot do. Look at that. And if at all she would scribble. Olha só, ela sabe que está sendo filmada. See, the whole chair is. So now she's absolutely fine. That cold and cough and everything is very much No, less. cough is not there, but No, cold little she got cold first only, two. little cold. But overall she's fine. Let's see if I can show you the. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o... It's not. I never said turmeric. Tamarind is different. No, no, because we call açafrão, that yellow one, here in Brazil. No, for us, saffron is the red strings. It's available. Não, né, ele está falando de um produto aí disponível no Oriente Médio. Ah, o... Ah, é safrão. Chama de tamarim, aqui na Índia, né? Não, aqui não, aqui tem açafrão. There. Hysterical. Histérico, mudança é o núcleo do Crocus. O que leva a estados alternados entre emoções opostas. Raiva, alegria. Briguenta, alegre. Irritabilidade, tristeza. Estados completamente opostos. E essa mutabilidade histérica também leva a uma criança alegre e vivaz, alternando com uma personalidade briguenta, irritável, conflituosa, o que torna a criança uma criança bastante feliz em alguns momentos, bastante feliz dançando, cantando. Essa mudança histérica também faz com que a criança seja bastante loquaz e bastante brincalhona. Lacasis, Callium e Crocus. Ou seja, uma criança loquaz, de uma forma brincalhona, uma criança cheia de vida, que gosta de fazer as outras pessoas rirem, que conta piadas.
Kali, Iod, Lácasis e Crocus. Um do reino animal, um do reino vegetal e um dos elementos. Todos com sintomas parecidos. Kali, Iodo, Lácasis e Crocus têm esses sintomas, que é loquacidade brincalhona, jesting loquacity. Um do reino vegetal, um do reino animal e um dos elementos. Todos os três, Kali Ioditum. Todos têm sintomas parecidos. Ou seja, esse é o núcleo, mas a característica principal é esses humores variáveis, variação de humor, humores alternados entre emoções opostas, loquacidade com... Jesting é brincalhão, brincadeira, todos os tipos de estados alternados. Alegria alternando com raiva, alegria alternando com tristeza, alegria alternando com uma personalidade briguenta, com dança, com canto e com lentidão. Vivacidade, uma criança bastante vivaz. Bastante animada. Mania. Animação alternando com mania também. É um remédio que eu acredito que também está presente em mania religiosa. Sudden. E mudanças rápidas e súbitas de humor. Muito júbilo e exuberância. O que quer dizer exuberância? Alguém pode me explicar exuberância? Eu já falei uma vez. Exuberância. Ok, o que quer dizer exatamente exuberância? Vocês estão indo... Extrapolate... Não exatamente. Exuberância... O que quer dizer exatamente? Uma... Transbordar, né? É como uma represa que transborda. Tem água demais na represa e aí a água transborda daquela represa. Isso é exuberância. Ou como leite, por exemplo. Leite que você ferve e aí aquele leite transborda da panela. Ela transborda de júbilo. A exuberância é transbordar de júbilo. Júbilo em excesso. Júbilo que não pode ser controlado, contido. Um estado histérico. E é a característica mais importante, né? É um canto, por exemplo, alternando com raiva, alternando com a personalidade briguenta, tudo alterna. Com aborrecimento. É por isso que é muito confuso para escrever Crocus. Por isso que não é receitado tão frequentemente, porque é difícil identificar. É difícil chegar. Um dia o pai fala assim, não, meu filho é muito assim, é muito raivosa, muito colérica, dependendo do humor. Dependendo do humor. Se naquele dia a criança está colérica, irritável, a mãe vai chegar para o consultório e vai falar, ela é muito irritável, muito colérica. No dia seguinte a criança está feliz e a mãe vai falar para você, não, ela é muito alegre, muito feliz, jubilosa. Ou seja, leva um tempo até a gente identificar que é um Crocus. Os pais não sabem como descrever os filhos. Se você falar, ok, fala aí a natureza do seu filho. Doutor, a gente não sabe o que dizer. Estamos sempre confusos. Não sabemos como essa criança vai se comportar, vai responder. Imprevisível. Vivacidade, muita vida, né? Cheio de vida. E o estado alternado também. A cólera acompanhada de um arrependimento imediato. A criança faz algo por causa da raiva e aí imediatamente volta e fala, ô mamãe, papai, desculpa. Me desculpe, me perdoa, não vou fazer de novo. E aí os pais falam, ok, tá bom. Ficam com remorso, né? E aí
Tá bom. 1 minuto depois a criança faz de novo aquela mesma coisa. 1 minuto depois, faz a mesma coisa. Professor Brandice, tudo isso nós podemos Professor levar Bandish, o adulto? can we bring all these features, characteristics to an adult as well? Can we bring all these characteristics to an adult as well? Of course. Sim, sim, claro, claro. It's not only child. Não é só We criança. are talking because Estamos this, falando sobre criança child's porque case, é um but caso it de uma is in criança, adults too. mas também está nos adultos. Can be Sim, in sim, adults pode estar nos adultos também. Os outros remédios para estado colérico, seguido de um arrependimento, seriam esses que estão listados aqui. Os remédios, esses são os remédios para cólera, seguido de arrependimento. How do you suspend the allopathic remedies when the patient is using a homeopathic remedy? So how do you approach this suspension? For example, yesterday's case, the epilepsy. She was not using allopathic drugs, but what if she were anticonvulsivants? How would you approach? How would you? Normalmente, eu peço para diminuírem a dose. A maior parte dos casos, por exemplo, ela está tomando esteroides e anticonvulsivantes, antidiabéticos, antihipertensivos. Por exemplo, remédio para tireoide. Se eles já estão tomando isso por muito tempo, então você não pode fazer uma interrupção súbita, porque senão você pode causar alguma agravação desnecessária para o paciente. Vai complicar o caso e você não vai entender o que está acontecendo. Se é interrupção do remédio, ou se é agravação, ou se é o seu remédio que não foi corretamente prescrito. Então, esses remédios você pede para o paciente ir diminuindo a dose gradualmente, né? Nesse caso de epilepsia, sim, ela não estava tomando nenhum remédio, mas eu vou mostrar um caso em que o paciente tinha epilepsia, estava tomando alopatia, e aí a gente foi reduzindo a dose. Tanto faz qual seja o remédio, mas se ela estiver tomando remédio como, por exemplo, antiácido, ou antiácidos ou alguma coisa para lidar com, por exemplo, gases, né? Coisas pequenas. Aí você pode simplesmente falar para interromper, por exemplo, alguma coisa para resfriados, né? Analgésico também. Você pode reduzir a dose ou até interromper subitamente, mas remédios sistêmicos para doenças sistêmicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, você tem que ter cuidado. Você tem que ir retirando aos poucos. O comportamento histérico pode estar essa risada boba, né? Risada por qualquer coisa, né? E seguida de choro, né? Rapidamente, a pessoa que está rindo e depois logo em seguida está chorando. Ou seja, uma criança feliz, no estado sifilítico, pode entrar num estado de indiferença total, apatia e depois em seguida júbilo, alegria. Aqui nós temos descargas, né, que são especialmente leucorreia e menstruação, né? E o Crocus é um dos bons remédios para a mulher, especialmente para queixas relacionadas à menstruação. Muito bem. Nós vamos voltar aqui ao nosso tópico. Eu espero, né, que isso faça com que a imagem do Crocus fique muito clara.
Ele estava falando antes, né, da problemas de secreção, aquela secreção viscosa e tal. Então, você quer os termais? Eu vou falar para você. Eu acho que é calorento, mas eu vou falar para vocês. Microfone, por favor. Professor, num caso de doença In a case hemorrágica, of a hemorrhagic disease, após o medicamento, after the medication, se a pessoa if the tiver person sangramento has um pouquinho pior, uh, é worsening of esperado the como bleeding, agravamento do you ou o expect that remédio as está errado? aggravation or the remedy is wrong? What kind of disease you are talking? Que tipo de doença? Qualquer tipo de doença hemorrágica, epistaxe ou uma menstruação muito abundante, Abundant menstruation or epistaxis miomas, não é? or Essas doenças que myomas, sangram muito. those diseases that bleed profusely. Very good question. Excelente pergunta. Yes, he's asking. Ele está perguntando se, por exemplo, no caso de uma doença hemorrágica, o paciente tem queixa de sangramento, menstruações profusas, irregulares ou epistaxis, ou que seja o que for. Depois de prescrever o remédio, o sangramento aumenta. É uma agravação ou é uma piora da doença? Então, o que vai decidir isso? O que vai dar a você essa decisão, esse conhecimento? Como que você vai decidir se é uma agravação do remédio homeopático que vai melhorar ou a doença piorou? Como é que você vai saber? I think the time of the bleeding, the length of the bleeding, if it decreases quickly, the time that the bleeding is present, and also the improvement of the general. Improvement of generals, aggravation of particulars. If it is there, then it is Sim, se isso estiver presente, é um bom sinal de que o nosso remédio está melhorando. Então, esse é o problema com mulheres, né, com menstruação irregular ou profusa, né? Você dá o remédio no mês seguinte ou logo depois de tomar um remédio, a paciente começa a sangrar, né? Mesmo quando não estiver na hora da menstruação. Você me deu, aí ela vem correndo. Eu pedi um remédio para parar o sangramento e aí agora 2 dias depois eu estou contra o sangramento, né? Mas vamos lá, esse sangramento será de curta duração, ela vai melhorar. Mas aí o paciente vai falar, olha, eu tenho sangramento, mas a minha energia está melhor, eu estou me sentindo melhor por dentro, vou melhorar. Ou seja, pode haver um aumento do sangramento, mas depois ele diminui, né? E eventualmente interromper-se. E a melhor coisa, é por isso que essas mulheres que têm irregularidades na menstruação, nós não damos o remédio durante o período menstrual ou logo antes do período menstrual. Se quiser repetir a dose ou dar a primeira dose, não faça isso antes ou durante a menstruação, porque pode fazer um agravamento da menstruação. E o paciente pode ficar confuso, preocupado e pode até interromper o tratamento. O senhor nos contou um caso de You told us a case of idiopathic thrombocytopenic purpura, and the patient had several types of hemorrhage, especially menstrual.
E Yes. ela simplesmente foi she melhorando simply e started as to plaquetas improve, simplesmente and the foram platelets melhorando. improved, Ela não teve uma agravação and she didn't have an visível. aggravation, visible aggravation. Yeah, that's true. So that Mas sim, é verdade. So aggravation in a Então, patient a after giving agravação a no paciente depois de uma dose vai depender da sua sensibilidade dele ou dela, né, do paciente. Se for muito sensível e a reação for muito forte a qualquer tipo de remédio, mesmo remédio homeopático, vai gerar uma reação forte. Então, aí você vai ter uma agravação e depois uma melhora. Sim, muito bem. Eu me lembro do caso. I showed you a case Eu mostrei um caso of de Evans syndrome. síndrome de Autoimmune idiopathic thrombocytopenic purpura. púrpura, trombocitopênica e idiopática. E eu dei tantos remédios, nada funcionou. Aí, a partir da observação física, eu descobri que essa senhora tinha hábitos masculinos e doenças cutâneas que foram suprimidas. Aí, o ferro-med, arsênico. Aí, eu dei petróleo e, imediatamente, as plaquetas caíram para 10.000 ou menos. E aí ela teria que fazer plasma endovenosa, mas depois do petróleo, até hoje, ela realmente está muito bem, né? E menstruação agora ficou bem regular. Antes ela tinha menstruação 10, 15 dias e depois disso, aí as plaquetas caíam bastante e ela tinha que fazer, então, plasma endovenosa ou injeções, ou que seja o que ela precisava para poder interromper o sangramento. Mas, finalmente, eu cheguei ao remédio através da observação. Sim. Outra senhora também com irregularidade menstrual, né? Aí nós vimos o caso segunda ou terça, mas esperamos para dar o remédio depois da passagem da fase da lua, porque ela já estava sangrando, ela era muito sensível. Se nós dessemos o remédio, ela poderia ver um aumento do sangramento e ela poderia ficar assustada. Então, a gente pediu para esperar. So I'd like to make a comment, or a point of curiosity. Pouco antes de vir So para cá, just eu before I mediquei came here, I medicated the e dei patient a ela and I gave her Laquesis, Laquesis. mas eu But fiz a primeira revisão, I did the eu first vinha follow-up pensando em and I mudar was o thinking about medicamento changing e the havia remedy considerado seriamente and I was fósforos. thinking phosphorus, E o thinking senhor of. acabou de me dizer, e ela era You just muito told me she clarividente, was foi muito very interessante. clairvoyant, O paciente and tomou uma the dose de patient took Laquesis. doses Ela não of sabe que é um Laquesis. She veneno. doesn't know it's a E poison. ela me contou na And then revisão, she told me doutora, during the quando eu follow-up tomei that aquele when I remédio, took that eu me senti remedy, imediatamente I felt mal. immediately Eu senti bad. muito I mal, felt very como se eu bad, tivesse tomado as um if I veneno. had taken Eu poison. achei tão incrível. And I thought Ela é that was muito incredible. clarividente, She's essa very paciente, vários clairvoyant. casos. Several cases. Sensitive people. Pessoas sensíveis. Sensitive Pessoas people. sensíveis realmente vão dizer para você. Eu tive um paciente que eu dei uma dose e ela falou, eu senti o remédio agindo, né, à medida que ele estava passando por mim, eu senti ele passando por aqui, funcionando e dando certo. Eu realmente sentia isso, né? Depois eu dei um placebo para seguimento. Aí ela falou, esse não é o mesmo remédio que o senhor me deu antes. O senhor mudou. Eu falei, não mudei não. Ela falou, eu sinto. O remédio que eu tomei antes, eu senti ele passando pelo meu corpo e agindo. Né? E esse eu não está fazendo nada disso. Então, né? As pessoas sensíveis vão dizer isso para você. As pessoas sensíveis vão dizer para você, doutor, nós manipulamos os remédios na clínica, né? Então, nós temos um farmacêutico que faz essa manipulação. Então, eles falaram,
esse farmacêutico não pôs o remédio correto aqui, né? Eu coloco álcool placebo, né? Álcool no placebo. Então, teve uma oportunidade em que eu administrei um placebo que normalmente vai com 8 gotas e esse só tinha 6 gotas. Aí ela falou, não, é o mesmo remédio, o farmacêutico errou a mão aqui. O paciente vai falar para você, doutor, um paciente chegou para mim e falou, eu sabia, logo que eu entrei na clínica, eu sabia que eu ia melhorar. Por quê? Porque eu sonhei com a sua clínica há 3 dias. Então, eu sabia que ia ter tal cor, eu sabia... E ela nunca tinha ido à minha clínica. E aí, ela falou, no momento que eu entrei aqui, eu sabia que eu tinha chegado no lugar certo e, com certeza, eu ficarei 100% melhor. Isso é a clarividência. E aí, eu vou mostrar um caso hoje de clarividência. Vamos voltar agora ao nosso caso de... Ontem nós vimos o histórico, né? Leucoderma, lateralidade direita, testa, maçã do rosto, né? Dermatite atópica tinha sido suprimida. Durante a gravidez, a mãe passou por muita situação de estresse, porque ela começou a sangramento. Também ela estava sozinha na casa. Ela também é homeopata, então ela também tinha que atender os pacientes dela. Então ela estava completamente estressada, porque ela tinha que cuidar do trabalho, cuidar de casa, descansar. A sogra não estava prestando nenhuma atenção para ela, então ela se sentiu abandonada, negligenciada. Durante a gravidez ela chorou muito, ela queria a companhia das pessoas. Desejo de panipuri, sede aumentada, aversão ao leite, os termais. Alguém me pediu para falar, eu não coloquei aqui, mas os termais, ele é calorento. Isso foi interessante para a criança. À noite, ele acordava de pesadelos e aí ficava grudado na mãe. E essa foi uma razão. Em segundo lugar, nós vimos também que ele gostava de ficar segurando o seio da mãe. Ele não queria coberta. Esses foram os mentais. Ele não deixava o irmão mais velho brincar com os brinquedos dele, mas ele brincava com os brinquedos do irmão mais velho, né? Gostava das coisas boas da vida. Ia para a escola sem problema, fazia tarefa sem precisar ser mandado. E na escola os professores gostavam dele, não havia queixa nenhuma. Muito possessivo, não compartilhava nada com o irmão. Na escola, ele queria monopolizar a professora. Ele queria ser o único aluno na sala, a professora tinha que prestar atenção só a ele. Mas havia outros colegas na sala, né? Ela, claro que não podia ficar prestando atenção só nele. Ele tinha ciúme do irmão, bem comportado, nenhuma queixa. E na cólera, essa criança mordia os outros e mordia a si mesmo. Ele, uma criança medrosa, com medo de escuro, de animais. E eu quero que vocês vejam a observação, tá? Vocês mesmos. Essas são as fotografias que nós vimos do antes. Nós podemos ver que ele está dormindo.
essa criança não permitia ser fotografado enquanto ele estivesse acordado. Então, a mãe só conseguiu fotografá-lo quando ele estava dormindo. After the partial cure, Depois da cura parcial, this was after a few months, depois de alguns meses, this was a further improvement. Now still the child is ainda not totally improved. não há uma melhoria total, mas realmente nós podemos ver que houve uma repigmentação considerável. Tá vendo? Aqui na testa, aqui na pálpebra quase não há mais nada, na testa pouquinho. Uma boa melhoria aqui, em todos os locais. I already told you Vitiligo segmental, realmente. how does it come. Como é que ele tem que melhorar? Nós já falamos sobre isso. Can you turn the lights on? Alguém pode acender a luz, por gentileza? I am not good at drawing. Eu não sou bom de desenho, então vocês me desculpem aqui. If you have a vitiligo spot here, Se eu tiver spot here, uma mancha de vitiligo aqui e outra aqui, spot here. How should the spots improve? como é que essas manchas devem melhorar? Which one should improve first? This one? Qual que deve melhorar primeiro? Essa ou aquela outra? Improve fast. Qual que deve melhorar mais rápido? This one should improve fast. This one should improve fast. From Tá. Essa deve melhorar rápido. center, Essa também. Ou seja, da periferia para o centro. periphery to Da periferia para o centro, porque a doença center to periphery. começa do centro e se espalha para a periferia. Então, isso aqui deve melhorar rápido. Rápido. Among this and this, which one should improve? Entre essa e aqui, essa é outra, qual que deve melhorar? Por quê? Now, this individual spot. how Essas manchas individuais, como é que ela deve melhorar? Here also, Aqui também, periphery to da center. periferia para o centro. Improve like this. Deve melhorar assim. Also, what will happen is that it might start improving. O que vai acontecer é que ela pode começar a melhorar assim, One spot will become e aí essa manchinha vai ficar, spot. vai se transformar em duas manchinhas menores. A bridge. Como se formasse uma ponte aqui no meio. Né? E aí esse segmentozinho de pele fica fica uma pele normal. From center, then again it will be better like this, better like Vai melhorar assim, better like this. aqui também. Suppose Vamos supor, if it starts improving like se ela this, começar a melhorar assim, nesse sentido, not a good sign. não é um bom sinal. First, there's no improvement here. Então, se o centro melhorar rapidamente e não na periferia, então não é legal, não é bom. Way of improvement will Outra forma de melhoria seria, aqui é a periferia, vai melhorar dessa forma, nessa progressão. so eventually the Então, spot will become eventualmente, as manchazinhas vão ficar com esse aspecto. a round spot will become like this. Uma mancha redonda vai ficar assim. This was the original size of the spot, Esse é o tamanho original, but it already remain like this. mas ela vai ficar desse tamanho. Sim. This is not only for vitiligo, Isso não vale só para vitiligo. Qualquer doença cutânea, psoríase eczema, ou eczema, qualquer doença cutânea tem que melhorar dessa forma. What about the law of Herring? That Yes, it is talks according about to law from of Herring. center to periphery. Sim, está de acordo com a lei de Herring. It is according to the law of. De acordo com a lei de... Sorry. Perdão. Yes. Sim, Okay. tá. If this is a spot, this is a spot. Se essa é uma Which one mancha, should essa aqui é uma improve mancha, first? qual que deve melhorar This or primeiro? this? Essa ou essa?
Sorry, not this. Tá, não essa. This should improve first. Sorry. Essa deve melhorar primeiro. Desculpa, And this is desculpa. E essa aqui em segundo lugar. Center to periphery. Tá, do centro para a periferia. Center to, but individual spot from periphery to center. Mas manchas I'm sorry, individuais da please. periferia para o centro. Desculpa, tá? Between these two spots, Entre esses dois pontos aqui, this one is essas more duas towards the manchas, center, this essa one aqui is está more mais towards the central, periphery. essa está They mais should improve first, then localizada this perto one. da periferia, então essa deve melhorar primeiro e Okay. depois essa outra. Cure from center to periphery. Então, do centro para a periferia. Above downwards. So this has to improve Então, first. essa tem que melhorar primeiro e depois essa Above outra. downwards, center to periphery. Então, centro para a periferia e mais uma coisa. Spot on the back and on the chest. Which one should improve first? Vamos dizer que você tem uma mancha no peito, no tórax e nas costas. A primeira a primeira a melhorar tem que ser a das costas, né? Dorsal para ventral. Spot in the front. Então, você tem uma mancha nas costas e outra no peito. Então, a das costas deve melhorar primeiro. Desculpa, realmente, muito obrigado pela sua observação. Então, ela tem que melhorar, essa tem que melhorar primeiro do que essa, mas a mancha individual, cada uma em si tem que melhorar de fora para dentro, da periferia para o centro. Certo? Applies to Isso se aplica, então, a todas as doenças, vitiligo, né, qualquer coisa. okay? Is this clear? Certo? Ficou claro? Yeah. Dr. Bandiche, a parte da lei de Hering que The fala que part as of the law of últimas Herring that vão says ser as that the primeiras a last will be the melhorarem, first to be também vale improved. para manchas de Is pele, it porque aí valid for pode skin contrariar essa spots? sequência que o senhor Yes. nos informou Because agora. then it's contrary to the sequence that you No, just no, told it is me. valid, but when is it válido, valid? mas It is quando que valid ela é válida? when it is in the same dermatome, Como ela está na mesma área da pele. It is in the same dermatome. So, Se ela estiver na mesma área, because this is in the same Por quê? dermatome, se ela estiver na mesma área, same dermatome, same skin area. Na So mesma this área da spot, pele. this spot and this spot, suppose então esse ponto This aqui e esse outro, disappear first. tá, essa aqui desapareceu primeiro e essa em segundo lugar. Então, Disappear first and then this one. If it is primeiro essa e depois essa daqui. there, it will not be center to Então, não seria de centro para a periferia, seria em ordem reversa do aparecimento, entendeu? area of skin supply Na mesma área da pele, aí então seria na ordem reversa da aparência. Então, se eu tenho dor, por exemplo, aqui na mão esquerda e depois na mão direita. Então, a mão direita tinha que melhorar primeiro. Então, se a dor from right to left. da direita para a esquerda, The pain has gone from right então to a left. dor foi da direita para a esquerda. Então, a melhoria tem que ser da esquerda para a direita. My right hand started paining first, Então, then my left hand, primeiro doeu a minha mão direita, depois a mão esquerda. come back to right again. Aí a mão esquerda tem que melhorar primeiro e depois ir para a mão direita. Se o meu joelho esquerdo começar a doer e depois o joelho direito, então aí outra vez a melhora tem que se dar na ordem reversa. Reverse order of appearance. Ou seja, ordem reversa do aparecimento. So when in the face, As when I duas leis, have por exemplo, primeiro a periférica, depois a first the central. A periphery outra lei, to the a que center. The other apareceu law primeiro, vai is prevalecer the one that a da appeared antiguidade. first A will mais prevail. nova Yes. The vai newer primeiro para a one mais velha. is going Mesmo to disappear que ela first and the esteja other, even no if they central. are in the central region. Entendeu? Yes. Porque ali, por exemplo, aquelas duas do Because lado, those tem uma lateral central e uma spots, you have a periférica. central Mas one se and a peripheral one. But if the central one appeared por último, ela vai lastly, desaparecer then primeiro. it's going to disappear first. Yes. Sim. Yes. Então, a primeira lei é por ordem de aparecimento. So the first law E a segunda is lei in é a order of localização. appearance, and then the second law is location. First is the
Primeira importance of the organ. é a importância do órgão. So if it is in two different Então, organs, se tiver then em the dois more órgãos important organ diferentes, has o to mais improve first. importante tem que Then melhorar above primeiro, downwards. depois de Then cima center to para baixo, periphery. depois centro para And then the periferia, last e reverse aí order of appearance. seria a So, ordem reversa de the Herring's law has aparecimento. 4 components. Então, ela tem Right? 4 componentes, a lei de Herring's law has Hering. 4 components. Então, ela tem 4 componentes. More important organ to lesser important organ. Então, órgão mais importante para menos Above importante, cima para center to baixo, periphery, centro para periferia and reverse e order of ordem appearance. reversa de So aparecimento. if it is a more Então, important se for o organ, órgão mais doesn't matter importante, whether it is above or low, tanto faz that se should ele improve estiver em first. cima ou embaixo. Ele tem que melhorar primeiro. Suppose I have knee pain Vamos dizer, dor no and I have joelho gastritis. e gastrite. Though this is above, this is Então, below, aqui knee está pain has abaixo. to improve first because it is third A layer, dor do this is second layer. joelho tem que desaparecer primeiro, Third porque layer, aqui cartilage, é connective terceira tissue. camada, segunda camada, Second perdão. layer, lining né? of the GI A tract. segunda camada seria o So knee has to trato improve first, gastrointestinal, then the né? stomach. Então, o Right? The joelho gastritis or the burning tem or whatever. que, So tem more- que desaparecer more primeiro que o important- let me estômago. finish. More important Então, organ to o órgão mais lesser important importante, organ. menos Secondly, importante. Em segundo above lugar, downwards. de cima Now, para baixo. suppose Bom, if vamos I supor, have se eu shoulder tivesse pain, uma elbow dor no pain, ombro, dor wrist no pain, cotovelo then e my dor no shoulder has pulso. to improve. Então, o elbow has to joelho improve primeiro, next, then o cotovelo the wrist. segundo Above lugar downwards, same organs. e o pulso. Same. Ou seja, Same connective nessa tissue, all three. mesmo tecido, Okay? mesmo So tecido here, conjuntivo, it has to tá? be Todos above três. downwards. Aí então se aplica a Right? lei de cima para baixo. Okay, clear? Certo? Tá claro? So more important organ. Então, órgão mais importante, órgão menos importante. Cima para baixo, centro para periferia. Centro para periferia. Eu tenho uma mancha aqui e outra ali. Então, essa tem que melhorar primeiro do que aquela. Dr. Yeah, the Bandish. center is back. Okay. Okay. Let me give you another example. Tá, deixa eu te dar um outro exemplo. Say a problem of heart and problem of Problema ribs. cardíaco e um Okay, problema of course, there are different organs, so obviously heart. são... What would you say? You said the heart and... I didn't catch what you said. You said the heart and the ribs? Vamos lá, tem que pensar num exemplo. Minutinho. Vamos ver. I have a intercostal pain. Eu tenho uma dor intercostal. Intercostal pain. Eu tenho uma dor intercostal. Ok? Ambos lados. E aí, a dor tem que melhorar do centro para a periferia. Tá? Tá apenas na frente aqui. Ela tem que melhorar, então, do centro para a periferia. Então, primeiro tem que melhorar a parte central, né? Depois a periferia. Ai, não consigo pensar num exemplo melhor agora para vocês. Muito bem. Cervical spondylitis. Cervical spondylitis. Espondilite lumbar cervical, spondylitis. Pain in the cervicite neck, lombar, dor no traveling to pescoço, the- que passa pelos braços, chega até os braços, dor no pescoço, que se desloca até os braços. Como que ela vai melhorar? Uma dor no pescoço, ombros, braço, cotovelo, como que ela melhora? Como que ela vai melhorar? Pescoço, depois os ombros e aí os braços, certo? Porque também é do centro para a periferia, mas também é lateral-lateral. Lateral-lateral, ou seja, os braços e as pernas, os membros, lateral-lateral, do corpo para fora. Tem que melhorar, porque é assim que a nutrição vai, né? A nutrição vai do centro para a periferia. Então, meu pescoço melhora primeiro, depois os ombros, depois o cotovelo, e aí, finalmente, a mão. Tem que melhorar assim, do centro para fora, do centro para a periferia. E na pele?
Digamos que eu tenho aqui na coxa, ambas as coxas, uma mancha bem aqui. Primeiro aparece na coxa esquerda, depois direita. Ou primeiro no braço esquerdo, depois no braço direito. Então tem que melhorar, não ao contrário, né? Porque é na mesma área, Então tem que melhorar primeiro na ordem reversa. Como começou no esquerdo, foi para a direita, tem que melhorar da direita, depois para a esquerda. Então quando essa melhora, essa aqui pode até aumentar a esquerda, mas aí depois começa a melhorar. Ficou claro? Let me raciocínio. mention something A about lei this. de Ehring The só Ehring's serve law para is only cura good for ou cure, também para a or does it also evolução da serve for doença? the evolution of a disease, or only for the cure? Usually for the evolution of disease also. Para a evolução também, Então, geralmente para a evolução também. Da doença. No caso, por exemplo, da So in the pele, case of o the que você skin, espera what you num expect indivíduo que está in com an individual vitiligo that has é que a vitiligo doença is vai the evoluindo disease nesse to sentido evolve in da this doença, sense e a as cura well, seria o right? And contrário. the cure would Não, be reversed? Not necessary. Não Então necessariamente. não é. No, because disease is unpredictable. Porque a doença é imprevisível, na verdade. So in psoriasis, Então, em psoríase, you may have a spot podemos ter uma which mancha is first on the head. primeiro na cabeça. It usually starts in the Geralmente scalp começa or aqui, here, bem no right? couro cabeludo ou aqui do This is ladinho. the area it starts. Aqui geralmente é onde começa, no processo mestoide. Ou começa aqui, bem no centro do couro cabeludo. E aí se espalha pelo corpo. Então, nesse caso, não é como aconteceu primeiro na cabeça e depois chegou até as pernas, a perna tem que melhorar primeiro, depois o couro cabeludo. Não, não é bem assim. Tem que melhorar da mesma forma. Primeiro a cabeça, depois o tórax, as pernas e aí finalmente os pés. Apesar de ter começado na cabeça. Sim, mas aí seria... So the disease Ou seja, application a doença, a it aplicação da doesn't doença é follow diferente. Herring's law. A doença não It segue is only- exatamente a it lei is de a law of Hering. cure. É Não uma tem lei de uma lei. It cura. is only a law of cure. É uma yes. lei de cura. It is only a law of cure. É uma lei de cura. That's why it's called law of cure. É por isso que é chamado lei de cura. But Mesmo considerando as Even diferentes considering camadas, different but layers, usually mas the diseases geralmente will as develop doenças se from desenvolvem periphery to da center periferia because para o the centro, nutrition- por causa da the nutrição, né? nutrient gradients- Os the nutrient Sim. ingredientes flow from above downwards, fluem de cima center para to baixo, do periphery centro para and fora lateral. e So the lateral-lateral. disease will Então a always doença usually start geralmente in the começa periphery and na then periferia progress e aí depois upwards. progride But it para o can be centro. Mas pode ser any order. em qualquer ordem, na verdade. It can be any order. Pode ser em So qualquer ordem. the disease A does not have to doença follow a law. não segue lei alguma. Okay? But usually, Mas usually you will geralmente observamos, vemos que segue uma ordem sim. O oposto da lei de Hering. opposite of Herring's law. O oposto da lei de Hering. Dr. Bandish, Dr. Bandish, eu acho que o senhor não se I think enganou that you didn't make a quando o senhor mistake primeiro when you first mostrou no showed desenho in the drawing a melhora the daquela improvement mancha of lateral that e lateral depois da spot mancha and then of the aparentemente apparently central. central Porque, na spot. verdade, Because o in centro da reality, periferia the é center, aqui the center of the atrás, periphery is e right aí here, vem behind pra here, what she's frente. showing, and then it comes up Você front. olha So assim, if you see from this essa perspective, mancha this spot parece seems mais central que to essa, be mas more não central é. than this other one, but A it's central not. é The aqui, central spot is e actually ela right vem here, pra where she's cá. showing, and then it Então, comes essa this way. mancha So aqui this é a spot mais right here is the most periférica que nós peripheral temos. one, actually, not the most Centro central. pra Center periferia to é periphery. assim. This is the Então, direction it flows. eu não acho So que I ele don't se think enganou. you made a mistake there. Essa tem I que think melhorar this needs to primeiro improve que essa. first than this one. No mesmo miótomo, In the same na myotomas, mesma área, in the same area. aqui é primeiro. This is first. This comes trajeto first. de nervo, This is the exatamente isso. nervous trajectory. O nervo The nerve, o acompanha the nerve follows centro para periferia. center periphery. Então não houve engano. So there was no mistake. houve I engano. don't think there was no mistake actually. Do cima para baixo, do centro Okay. para Top bottom periferia. from center to periphery. Okay. If it is true, É verdade. O que ela está dizendo é verdade. Se há uma mancha nas costas e uma mancha na frente na mesma área. O que ela disse é verdade. Digamos que uma pessoa... Aqui é a coluna vertebral. Ok? Aqui são as costelas. this is posterior. Aqui é posterior. Se eu tiver uma mancha na pele aqui,
próximo da coluna. E eu tenho uma mancha aqui, na área intercostal. E aqui eu tenho uma parte aqui, uma mancha na parte anterior do corpo. Aqui são os pulmões, o coração. E aí eu tenho uma mancha bem aqui, e uma outra mancha bem aqui, e outra mancha aqui. Então, essa vai melhorar primeiro. Depois essa, e aí essa em terceiro lugar, essa em quarto lugar, e essa em quinto lugar. Ok? Das costas para frente. Mas aqui, como no caso aqui é só anterior, não tem nada no lado posterior, então essa tem que melhorar primeiro, nessa ordem. Eu estava certo, você está certo. Essa aqui vai melhorar primeiro. Essa vai melhorar primeiro. Perdão, desculpem. Vocês me confundiram. Ela está certa e eu estava certo. Essa tem que melhorar primeiro, depois essa. Porque os ingredientes nutritivos vão das costas para frente, né? Então a nutrição flui do centro, assim, do centro para a periferia, do centro para a periferia, das costas para frente. Can we see the picture again, the photo again, Yeah, I professor? will show you. But let's get this clear. Mas vamos esclarecer isso aqui, ok? Please. Vamos deixar isso claro. Wipe out the tape, the previous tapes. Apaguem o que eu acabei de dizer. Wipe it off. Apaga. Delete. Deletar. Go back. Vamos voltar. It is always nutritional ingredients flows Os from nutrientes center to fluem do centro periphery. para a And the periferia. center is in the E o back centro and é it nas flows to the costas e front. flui para So frente. this spot Então, has to essa improve mancha first. tem que melhorar This spot primeiro has to improve e depois afterwards. essa. This spot has Essa primeiro, depois essa. Ok? This is Hering's law. Essa é a lei de Hering. Not this way. Não nessa direção. No. Não nessa direção. Not this way. Ok? Clear? Ficou claro? But individual spot. Mas manchas individuais, But in individual spot. tem que encolher de todos os lados. Cada mancha tem que encolher em todos os lados, ok? Então de todos os lados, a partir de todos os lados, desse jeito aqui. Para ficar assim. Isso aqui é uma pele normal. Aqui é o ponto de vitiligo. Ficou claro? Vamos desligar as luzes e eu vou mostrar. Aqui a mancha, né, inteira. Já começou a melhorar aqui, ó, já começou a melhorar aqui. Tava assim. Já começou a melhorar. Olha aqui. Olha aqui. Já melhorou bastante essa área toda aqui. Chegava até o nariz. Melhorou aqui também. De todos os lados. Aqui do lado para cima. Aqui desapareceu. Aqui também melhorou. Olha aqui. Essa aqui era uma mancha desse tamanho, bem grande. Dá pra ver a melhora aqui. Olha só. Vou mostrar no vídeo também. Aqui, ó. Essa mancha cobria essa parte toda, cobria essa área toda. Melhorou aqui. Ela se dividiu em duas.
E havia uma mancha aqui também. Look at it. Now it has become so small. Agora ficou bem menor, né? Also, okay, also one more thing. Mais uma coisinha. You have a individual spot. Tem uma mancha. Existe uma mancha individual. Individual spot like this. Uma mancha assim. It will start improving. Ela vai começar a melhorar Downwards. de cima para baixo aqui. Começa a melhorar assim. So this will improve fast. Aqui melhora primeiro. So a round spot or a Uma oval mancha spot will redonda ou become oval like this. começa a ficar assim, com esse formato. Originally the spot was Originalmente a mancha era like this. oval, arredondada, Now it has become like this. e agora fica desse outro formato. Spot will start improving fast. Em cima começa a melhorar primeiro, This will then become like this. e aí vai ficando assim, ó. Then it will become like this. E aí assim. Then it will become like this. E assim. This is how it will keep on improving. É assim que vai melhorando. And from above, like this. Ou seja, Narrow down. vai se estreitando, né? Vai estreitando a mancha. Narrow down. Estreitando, Then again, narrow down estreitando, and then broaden. e aí ficando um pouco mais Like this. amplo, mais larga aqui embaixo. Okay, clear? Ficou claro? Yeah, one second. Depends, every case depends upon person to person. Depende de pessoa a pessoa, depende de caso a caso. Eu não sei qual foi a pergunta, mas ele está dizendo isso. Depende da vitalidade do paciente, depende da imunidade do paciente. You're talking only of vitiligo or Vocês estão falando só sobre vitiligo ou vocês estão falando... Vitiligo. É um processo lento. Okay, say this. There was a big spot here. Tinha uma mancha grande aqui. Não, It has improved from here, here, here. melhorou aqui, aqui. Tinha até no cabelo. big spot. Tinha uma mancha. Vocês podem ver que ainda tem um pouco aqui. Vinha até a ponta do nariz aqui. Pegava aqui tudo, né, no rosto. Vocês podem ver que só sobrou um pouquinho aqui. E essa faixa aqui, essa faixinha aqui. Melhorou desse lado, ó. Desse para esse lado. Melhorou do lado. A mancha desse lado sumiu. Daqui para cá. Now observe, again I'm going to start the video from the beginning. Eu vou colocar o vídeo do começo de novo. Eu quero que vocês observem a criança, ok? Observe the child. See how Observem. Olha só. Look here, brother. Look up. I had to tell him, look up. Eu tive que pedir para ele olhar para cima. Olha só. Look here, brother. Look up. Okay.
Now see this. Olha só, observem isso. Até aqui nessa mancha, vocês podem ver a pigmentação marrom aqui? Olha só. Vocês podem ver a pigmentação marrom nas pequenininhas? Aqui também. Aqui. Então, à medida que ela vai fechando, vai se tornando menor, a pigmentação marrom começa a ficar normal, né? Amarronzada, arrosada, natural, não fica escuro. Ok? Outra coisa sobre o vitiligo é que não deve existir uma mancha escura, né? Tem que ser a cor normal, a pigmentação normal, saudável, arrosada. Uma pele rosa normal, saudável. Até essa que ainda é branca, ainda está bem clara, é uma pele saudável. É um rosa saudável, olha os olhos dele. É uma criança ousada ou tímida? Por quê? Muito bom, muito bom. Contato visual, né? Contato visual que a criança faz. O que mais? Ele está olhando para baixo, eu pedi para ele olhar para cima. Na verdade, ele é acanhado. Ele está se sentindo acanhado. Por quanto tempo ele vai ficar acanhado? Vamos ver. Não tem contato visual, na verdade. Ele olha para os lados. Olha só, olhando para os lados. Ele está sorrindo, ele sabe que a gente está falando sobre ele. A mãe disse: agora ele argumenta, ele discute com seu professor. Eu falei: discute com o professor? Por quê? Discutindo com o professor, por quê? He's not ready to accept what the teacher says. He accepts to a certain extent, but he does any doubt and he thinks that what she said is not correct. He doesn't like arguing with her. A mãe disse que agora, digamos que o professor ensine alguma coisa na aula. O professor está ensinando alguma coisa ali na sala de aula. E a criança discute com o professor. Ela fala assim: não, professor, acho que você não está certo. Eu acho que é assim. O que você está dizendo não é verdade. Na verdade, é assim. O que isso quer dizer? Inteligente e... Inicialmente ele era tímido, né? Ele era um menino bom, se comportava bem, nunca dava nenhum trabalho para o professor. Agora ele está pronto para discutir com os professores. Mas não até o fim, ele só levanta a mão e fala: ó, professor, na verdade eu acho que é assim. Ele só deixa claro a sua opinião e aí pronto, para por aí. Ele não discute até o fim. Vamos ver o que a mãe tem a dizer mais sobre isso. Quer dizer que ele se tornou mais confiante para corrigir o professor também. But still he's not convinced. He puts his opinion. Convinced, but he puts his opinion and he doesn't mind arguing with the... So he's not afraid of the teacher. He's not afraid of arguing. He is not afraid of the teacher. Ele não tem medo do professor mais. Ele está preparado para expor sua opinião. Ele acha que isso tem que ser assim, mas se você está dizendo que é assim, ok, tudo bem. Mas eu acho que tem que ser assim. Ou seja, ele transmite a sua opinião. Teasing her, complimenting her, commenting her. Acha, compliment. Now, Agora, he sometimes teases the teacher.
Ele às vezes provoca o professor também. Provoca, instiga o professor e elogia ela. Ele elogia o professor. Ah, hoje você está linda. Ah, que vestido lindo, muito bonita. Ah, você mudou o seu cabelo aí e tal. Belo vestido, gostei dos brincos, gostei dos colares. O que é isso? O que é isso? Psicose? Sim, mas o que é? Ah, você está ótima hoje, muito bonita. O que é isso? Flattery. Ah, ok. O que mais? Ele tá bajulando, né? O que mais? É seduzir. Seducing? Too much ahead. Um pouco demais. Um pouco demais. Vamos. Menos um pouquinho. He's only 3 years old. Um pouquinho menos, ele só tem 3 anos, né? Um pouquinho menos do que isso. Mas se nós pensarmos aquilo But que if você we falou think ontem, about what you said yesterday, considering Yeah, so that's why I that he's a said little just bit above come his down a age. little bit. Yes, sim, você tá certo, mas vamos só 15-year-old baixar um boy. pouquinho. Um garoto de 15 Yeah, anos, seducing. sim, talvez. 3-year-old Mas boy. 3 anos, Little down. You're um right. pouquinho menos. Você tá You're certo, mas é absolutely, you're on menos, the right menos track. do que isso. Tá no caminho certo. Just come down. É só um pouco menos. You're saying what you would have done. Você tá falando o que você Or teria what you would feito. do. O que você faria, né? I'm thinking of a 3-year-old boy. What he would do. Eu estou pensando no garotinho de 3 anos de idade. Sorry. O que ele faria? Sorry, please. Okay, don't mind. Não, desculpa, mas não. What did I do this with? Elizabeth, wow, lovely hair. Nice. Did you do something? You look good Ah, today. gostei do cabelo hoje. Gostei. No. Não, não. You see a girl on the street. Você vê uma menina na rua, ó, fio. You give the looks. Você dá nice aquela girl. olhadinha, bonita. Talvez. What? What did you say, please? Tell me. O que ele falou? Tá paquerando. Flirting. Ah, yes. Sim. Absolutely, Antonio. Sim, Antônio. Right. Correto. Flirting. Ele tá paquerando. This is just flirting. Ele tá flirting, ele tá paquerando. Coquettish. Flirting. Ele está paquerando. No? No, it's not proper to seduce. Não, seduzir não é bem exatamente isso, né? Mas ele tá paquerando, ou flertando, né? No, you don't agree with flirting? Você não concorda com flertar ou paquerar? Why not? Mas se ele é Por que pequeno não? para seduzir, é pequeno But para if he's too young to seduce, he's too young to flirt as well. Eu acho que ele está I think he tentando is manipular trying to a manipulate professora the elogiando. teacher, complimenting He's her. manipulating. Sim, sim. Agreed. He's Ele flattering. está bajulando, Also flirting slightly. mas também Não, eu acho que ele flertando. está I think tentando he's manipular. trying to Seducing, but he's manipulate. definitely flirting. Você acha que ele não está seduzindo, mas com certeza ele está He flertando. can. 3-year-old child can flirt. Uma criança de 3 anos He cannot seduce, but he flerta. can Não flirt. consegue seduzir, mas flerta. As crianças brasileiras Brazilian seduzem, children sim. seduce indeed, Bandiche. actually. Okay, Bandiche. I don't know. Ah, ok, isso daí eu já não, I don't know. já não sei. Crianças de 3 anos seduzindo, bom, eu já não sei. This is being more Ele está sendo coquete, né? Coquete. Flertando, bajulando, teacher, tentando trying to manipular please a the professora, teacher, tentando agradar make a her professora, tentando fazer ela feliz. Professor, They're saying manipulator.
A rubrica do coquete não é The mais da coquette pessoa que rubric, tem isn't it of atividade someone de who has provocar o an activity, the ou activity of desejo? provoking feeling, of provoking desire? Isn't it a coquette? No Yes. quadro Yes. aqui, Coquettish? além I think in de this não video, parecer haver sensualidade there seems to be not to be any sensuality in this case. He's so young. Seria tão Yes. precoce. Or would it be this precocious? Yeah, no, but there is some amount of sexuality. Some Bom, não tem, mas tem sim, de fato, Very slight. um pouquinho de sensualidade Very aí. slight. Um pouquinho, muito pouco. very slight. In this case, yes, Nesse caso, sim. there is. Okay, but anyway, but he's okay. In short, he's Bom, trying resumindo, to be ele está tentando nice to his teacher. ser gentil He's trying to com a flatter professora, her. está tentando He's trying to win her over. bajular ela e ganhá-la, né? Está He tentando wants to ganhá-la. be in Ele the quer good books of estar the aí teacher. Ele quer estar bem na fita com a He wants to professora. be in the good books of the Ele quer teacher. estar bem na fita com a professora. Commenting and teasing the teacher. Teasing for what? Huh? What? What happened, Pranav? Huh? Why did that? Huh? Huh? No? You did or did not do? Huh? No. So I asked him, Então eu okay. perguntei, tá bom. Oh, you commented on the teacher. Were you trying to Você tease her? falou com a professora ou fez um comentário Oh. sobre a professora? Você está tentando provocar ela? Were you trying to do? O que você está tentando fazer falando dessas coisas, assim, elogiando a professora? Não, não, eu não fiz nada But look disso. at him. Mas olha só, He's looking down, looking Olhando up, pra baixo, down, pra cima, pra baixo, just with pra eyebrows, cima. he's looking up. só olhando para cima e para baixo. No eye contact. Sem contato visual. Oh, then why mother is saying like that? Huh? That's not a complaint. The teacher was saying Just I saying don't know why what you she's are- saying what that. you are doing, that's all. you have changed a lot. Now you talk to her. So how was it before? Tell me, how was it? He used to not mingle with girls. Even now? Now he goes. He's social now. So he is social now, he mingles with people, okay. He What else? participates in school activities. Mm-hmm. Everything is fine. Mm-hmm. Okay. Now he says he's second in class. He wants to beat Abhiram. And he's Acha, he wants to come first now. He stood Ele ficou em segundo lugar na sala da turma. E tem um garoto que ficou em primeiro na turma, nas notas. E ele falou que ele quer vencer, ele quer ser o primeiro da turma nas notas. Mas ele disse, quando ele faltar, quando esse aluno não vier, eu vou ser o primeiro. Abhinav, quando o Abhinav não chegar, não for mais, eu vou ser o primeiro. Eu falei, por quê? Ele está competindo com o Abhinav. Mas você não tem que esperar ele faltar para você ser o primeiro. Você pode ser o primeiro com ele lá. But he said next time I will do it and I will do it. Next time I will do it. A criança diz, a próxima vez eu vou ir melhor e eu vou ser o primeiro. Primeiro ele disse, eu vou ser o primeiro quando o Abhinav não for, quando o Abhinav faltar. Mas isso não é competição, isso não é competição. Ele falou, não, tá bom, eu vou tentar ser o melhor também, apesar desse outro menino estar lá. Eu vou passar ele, eu vou passar ele e vou ser o melhor. Okay. And you don't push him. On his own he says, what about his anger? E a mãe também não pressiona ele para ser o primeiro. Não é a mãe que está pressionando, você tem que ser o primeiro da turma, você tem que se esforçar. Não, ele faz isso por conta própria. Ele sente que deveria ser o primeiro da turma. A mãe não o pressiona para isso. Very or less? What does he do in anger? How does he react in anger? E a cólera ainda é a mesma. Ele grita de raiva. Whom will he stay on? In front of who will he stay?
Ele grita na frente de qualquer pessoa, e com qualquer pessoa, com o pai, com o primo, às vezes até com o pai. Mais com a mãe, obviamente. Ele também, às vezes, tenta bater, mas fraquinho, não com agressividade. Mas às vezes ele tenta bater na mãe. Agora estamos falando sobre ele, e ele... Viu como é que ele está sorrindo, ele sabe o que a gente está falando, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que a gente está dizendo, então ele está sorrindo. É interessante, a mãe falou, que antes ele era destemido, ele não tinha medo. Ele entrava no lugar escuro. Agora, recentemente, ele começou a ficar com medo do escuro. Ele não entra mais em lugares escuros. Isso é bom ou é ruim? O que está acontecendo? Bom. Por quê? De sífilis, voltando para a psicose. Se ele era destemido, pode ser que ele If you were fosse, fearless, não ter medo do escuro não significa well, not being ser afraid of the destemido. dark doesn't mean being fearless. Yeah, but he didn't have the fear. Mas ele não tinha o medo. I agree with Eu you. concordo com você. Não It's not fearlessness, não é but exatamente he was not a that- rubrica that fearlessness, timid or that mas ele não fearful. era Now tão he's tímido ou tão becoming more medroso. timid. Agora ele está ficando um pouco mais tímido, um pouco mais medroso. I agree. Eu concordo com você. Mas na história, ele tinha But in medo the de history, animal, medo do he escuro. was afraid of animals, afraid of the dark That's in the now. history. That's a Isso é recent- agora, Yeah, essa I história é said that, recente. but Eu that's falei isso. recent. Mas essa história é recente. Wasn't there before. Não existia antes. That wasn't there before. Não era história antes. That's recent. What about going alone to school, coming back, or something like that? The brother. Video volume, please. O volume do vídeo, por gentileza. That's the brother. Esse é o irmão. Why does he want the brother back from him? Because he's afraid. But he's not. So now, Então, agora, eu perguntei à mãe, e da escola, quando ele... Ele tem medo se ele tiver que vir da escola sozinho? Não, ele quer o irmão com ele. Aí eu perguntei, por quê? Por que ele quer o irmão junto dele? Ele falou, porque ele tá. Eu perguntei, porque ele está com medo de voltar sozinho? Ele falou, não, porque se o meu irmão não for na escola, eu também não vou. Diligente ou não? Não. Com inveja? Sim? Porque é inveja do irmão? Sim? Ele é uma criança diligente. Ele quer ser o primeiro. Ele vai para a aula. Mas se o irmão não tiver aula, ele não vai para a escola. Ele falou, não quero ir sozinho para a escola. Então, manda. Se meu irmão não for, eu não vou. Ele adora a escola e tal. Ele gosta de aula, tudo. Mas se o irmão não for para a aula, ele também não quer ir. Uai, por que ele não vai à aula e só eu que vou? Isso é inveja, não é não diligência. But he's very attached to the brother also. And in fight was to give up.
The brother has to give up. Both the brothers fight. Who has to give up? Então, The elder brother. se eles brigarem, os dois irmãos, quem tem que desistir primeiro? O irmão mais velho. He tries to dominate us. He used to dominate the brother very much. No? How many years he is elder to him? How many years he is elder to him? 2 years. Still he dominates. And he dominates on the father and mother both. Now this child says, E agora ela fala, ele, I am the head of the family. eu sou o chefe da família. I am the head of the family. Eu sou o chefe da família. Não é você. Eu sou. Eu sou o chefe da família. Olha a carinha dele. Olha só. Olha o jeitinho dele. Ele sabe que a gente está falando dele, né? Tá óbvio para ele. You do that at home. Okay. In a month, a week in a month, you all should listen to what he has to say. Okay? What he has come up with a solution. Então ele chegou a uma solução. Tá. Quem tem que ser o chefe da família? Então, tem 4 pessoas. 2 irmãos, pai e mãe. Aí ele chegou a uma solução. Então ele falou, uma semana você é o chefe da família. Então, cada semana uma pessoa será o chefe da família. Então, todo mundo tem, vamos dizer, poder igual, né? Ou seja, uma criança de 3 anos já com todas essas ideias, né? Uma criança jovem, assim, de 3 anos, tendo todas essas ideias. Why? Why do you have to listen to you? You want to be the head of the family. But what about the rest? Now, did you see this? Viram isso aqui? O que ele fez? O que ele fez? Vocês viram? Eu vou voltar um pouquinho. Observem, por gentileza. Eu perguntei a ele sobre o chefe da família, né? Esse assunto. Então, observem o que ele faz. Olha só. Viram? Ele fala, tá, ele falou assim, então tá, uma semana para cada pessoa. Aí eu perguntei para ele, você falou isso mesmo? Rotação, assim, chefe da família, assim, em sistema de rotação? Aí ele olhou assim de soslaio para a mãe. Por quê? Por que eles têm que ouvir você? Tá, você quer ser o chefe da família? Viram? Viram como ele deu uma olhadinha? Vamos olhar o irmão? But he can argue with his teachers, but at the same time, is he afraid of his teachers also? Very good. But he will listen to them. No, it's not that. Only when he feels that it is not right or something, then only he will argue, right? When he feels that it is not right, then he will argue. Otherwise, no. But otherwise, Mas, very obedient in the school, he listens to de outra forma, ele é obediente, ele ouve a professora, ele argumenta com a professora, mas também obedece, ele ouve, mas ele gosta de expressar a sua opinião, né? Ele firma a sua opinião, ele se firma. Tá? Coisas erradas ele não vai debater nem argumentar. But this behavioral changes also has a lot of changes has taken place after the adolescence, right? In between, for when he got a disease, he was very withdrawn. Now again,
Quando ele começou, né, com essa afecção cutânea, ele ficou muito retraído. Ele não era tão... Ele ficou retraído, ele deixou de ser extrovertido. Então, muitas mudanças na sua natureza ocorreram recentemente, né, depois do remédio. Agora ele está voltando à sua natureza original. Antes, ele era muito, vamos dizer, consciente da sua doença. Agora, nem tanto. Ele ficava muito ligado no fato de ele estar com essa doença. Agora, nem tanto. Ele quer ser igual ao Lionel Messi, né? O melhor jogador do mundo da Argentina. Não Kaká, não Kaká. Ele não quer ser o Kaká. Ele não quer ser o Neymar, ele quer ser o Messi. Não presta, não? Não vale, não? Não? Né? 3 gols, né? É o maior zagueiro, né? No ano passado, quando teve, no último ano, quando teve a Copa do Mundo, eu já tinha estado na Argentina. Aí eles me colocaram na Berlinda. Todo mundo sentado lá na hora do almoço, juntos, os participantes, os organizadores, eu. Aí me perguntaram, quem vai ganhar, Brasil ou Argentina? Aí eu falei, por favor, me tira dessa. Aí eu falei, tá. Eu vou falar então, os dois, Brasil e Argentina, vão estar na final. Né? Eu tinha que ser diplomata, sem dúvida. Aí eu falei para eles, eu vou responder quando eu for para o Brasil. Tá? A hora que eu chegar no Brasil, eu mando uma resposta por e-mail. Eu sei que na final vai ter o Brasil e a Argentina, mas eu só vou dizer para vocês quem eu acho que vai ganhar na hora que eu for para o Brasil, tá? Eu mando um e-mail. Porque eu sempre fazia um seminário aqui, depois ia para a Argentina, mas dessa vez específica, eu fiz um seminário primeiro lá na Argentina e depois no Brasil. E eu falo sobre vocês, com a interação, né? Como vocês são interessados e tal. E aí eles ficaram assim, meio ciumento. Poxa, você está elogiando o Brasil, não sei o quê, tarará. Você gosta muito, né, do pessoal de lá e tal. Aí eu tive que encontrar uma saída diplomática, né? Para falar que... Um bom cantor também. Ele quer ser 3 coisas. Ele quer ser um bom aluno, um engenheiro eletrônico, o Messi e também um cantor. Porque aí ele só vai pegar todas as meninas, né? Claro. Jogador de futebol, cantor, tal. Se você for engenheiro eletrônico, não vai pintar menina nenhuma no pedaço. Né? Engenheiro eletrônico, um geek, um nerd, não vai pegar ninguém. Né? Agora, se você é jogador de futebol, ou uma estrela, né? Cantor e tal, aí vocês vão fazer fila, né? Para você pegar. Então, enfim, ele quer ser as 3 coisas para não deixar dúvida. Really? And once he's done, like some tick mark or something?
A mãe, né, falou, não faça isso, não faça isso. Lembra o caso de vitiligo que eu mostrei anteriormente? Ela está completamente curada agora. Aquela que trazia retratos para mim todo mês. Desapareceu tudo, só uma manchinha pequena. Vocês viram a melhoria? Viram o caso? Agora nós vamos fazer o intervalo e aí voltamos então para saber o remédio. Obrigada.